Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou começar a fazer os famosos reacts daquela famosa novela mexicana Por que os homens não chegam mais. Então nós vamos analisar aqui esse discurso e vamos também explorar autores acadêmicos, escritores que ajudam a explicar melhor essa situação. Por que que essa cobrança não pode, para elas, não fazer sentido? Por que que o fato dos homens não chegarem mais pode não fazer sentido para elas, mas nós vamos explicar aqui que faz todo o sentido. Então vamos ver aqui os vídeos. Vamos ter um papo cabeça? Eu queria saber aqui, realmente, qual foi o momento em que os homens pararam, simplesmente pararam de flertar, pararam de fazer aquele convite, vamos sair, vamos jantar, vamos ter aquele date, levar flores, primeiro encontro, vamos para um lugar legal, vamos viajar, não sei, fazer uma coisa legal, interessante, diferente. Gente, hoje é só curtida do meu story, aí aquela curtidinha, uma curtidinha numa foto antiga e entenda como quiser. E a partir daí a atitude tem que ser minha. Agora eu tenho que aprender a dar em cima de homem, agora eu tenho que aprender a chegar. Eu juro. E assim, ó, eu estou falando com propriedade, mas assim, estou falando pelas minhas amigas. Nós estávamos em uma roda de gurias e de verdade, eu acho que nós estávamos em 6 ou 7. Todas têm a mesma reclamação. Todas falam a mesma coisa. Gente, os homens pararam de chegar. Não sei se por insegurança, não sei se por segurança demais, não sei se tem muita oferta, então não se interessam. Eu juro, realmente foi uma coisa assim que a gente parou e pensou, como assim? Tipo, qual é o momento em que parou isso? Onde que foi? Qual foi a virada de chave? Tipo, não chamamos mais vocês pra sair. Vocês entendam como quiser, a curtida tá ali. Vocês concordam com isso? Vocês fazem isso? Como que é pra vocês? A grande maioria aqui que me segue é homem. Então, se vocês puderem me dar esse feedback, gurias que me seguem, vocês também sofrem com isso? Sofrer é algo pesado demais, né? Vocês também passam por isso? Quero saber a opinião de vocês. Vendo aos meus 20 e poucos anos. Oi, eu sou a Carol e agora faz um ano que eu me mudei pra São Paulo. Eu tô começando a sair um pouco mais por aqui e recentemente eu descobri que os homens nessa cidade não chegam nas mulheres. Por muito tempo eu achei que o problema era comigo. Mas depois de uma pesquisa de campo, percebi que 9 em 10 mulheres dessa cidade dizem a mesma coisa. O que é estranho. E nessa fase dos 20 e poucos, é a fase que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Se consolidar no trabalho, vida social. Gostei, fazer uma pesquisa de campo. Então ela é pesquisadora também. Saúde mental, vida amorosa, mas às vezes eu me pergunto, será que eu fico encalhada? Pelo andar da carruagem, talvez não existam homens para você no Brasil. Obrigada, narrador. Eu realmente penso em viajar, fazer um intercâmbio, talvez. Mas isso a gente só vai descobrir nos próximos capítulos. Né, porque assim, eu vi um vídeo de uma menina falando que... Uma menina linda. É que, gente, a situação tá feia mesmo, né? Porque assim, eu vi um vídeo de uma menina falando que... Uma menina linda. É que agora eu tô toda arrumadinha de trabalhar, então eu tô meio feinha, mas enfim. Não que a mulher... Sei lá o que eu tô falando, mas a menina era linda. Tipo assim, linda. Tipo, a padrão, linda. E falou que um cara nunca chegou nela em bar, em festa e tudo mais. Que, tipo assim, a caixa de mensagem dela também tá vazia, não tem ninguém. Gente, se pra ela tá ruim, pra mim tá péssimo. Porque eu também nunca, tipo assim, meus pais falam, vai num barzinho paquerar. Eu não sei como é que faz isso, eu tenho medo de olhar, eu tenho medo de flertar, eu não sei como é que faz isso. Eu nunca tive que fazer isso, então eu não faço ideia de como é que faz. Só que também, mesmo que eu vá num bar, essas coisas, nunca nenhum homem chegou em mim. Mesmo eu estando, tipo assim, só com uma amiga, ou enfim, com um grupinho de amigas, ou até sozinha, tipo, um tempo que eu fico sozinha ali, nada. E aí eu sempre acho que a culpa é minha, porque eu tenho vergonha. Mas, tipo, eu fico esperando, sabe? Aí ontem eu assisti um filme com a minha irmã que chama Crazy Stupid Silly Love, eu acho. Mas eu não sei se é esse nome certinho. Eu sei que em português eu não sei qual é o nome. Que minha irmã só virou pra mim e falou assim, vamos assistir esse filme, taranana. E eu falei, tá bom. Acho que é Amor é Toda Prova. Sei lá. E aí, tipo, o cara, ele se destacava por quê? Porque ele chegava nas mulheres. Só que, tipo assim, ele não chegava igual um maluco. Ele chegava igual a gente normal. Tipo, ele chega e fala um oi. Cara, pra mim, total. Eu sinto que os homens têm medo. Sei lá, eu acho na minha cabeça a teoria. Não sei se é verdade, digam pra mim aí. Mas que eles têm medo da gente hoje em dia. De, tipo, levar um puto esculacho, sabe?
Mas, cara, se você chegar e falar oi, tudo bem? Se você chegar igual gente, acho que dificilmente vai rolar um esculacho. Tipo, acho que qualquer mulher normal que seja, se o cara só chegar falando oi, tudo bem, meu nome, se apresentando, não vai ter problema nenhum. Porque ele não tá sendo desrespeitoso, ele não tá sendo rude, nem nada. Ele tá, tipo, só sendo simpático, querendo conhecer você. Agora não, aí os homens, eles... Gente, e aí eu sei que os homens que chegam, nunca aconteceu comigo, mas que eu vejo por aí e tal, eles chegam de um jeito que você fica assim... Geralmente são aqueles meninos que saem pegando geral, sabe? E a maioria das pessoas que eu conheço que namoram, as meninas que chegaram neles. Tipo, cara, como é que eu vou viver o livro lá que eu leio? Como é que eu vou viver os filmes que eu leio se o cara nem chega? E aí eu fico nessa, tipo, pô, eu vou querer ficar com alguém que não vai chegar em mim? Eu vou querer ficar com um cara que não tem nem coragem de chegar em mim? E, cara, eu sou super tranquila. Se você chegar falando oi, tudo bem? Eu vou conversar com você, não tem problema. Não vou te olhar assim. Por visto os vídeos, passei 3 vídeos de uma vez, rebatendo a dúvida da velha novela mexicana, por que os homens não chegam mais? Sendo que nós vamos fundamentar essa resposta, não na minha opinião, mas com base em autores. A primeira influenciadora, a primeira moça, né, a Camila, ela expressa uma preocupação em que ela precisa, será que ela precisaria chegar? E eu mostrei esses 3 vídeos, basicamente as 3 dizem a mesma coisa, porque os homens sumiram, sendo que a última, ela diz uma coisa interessante, que é só chegar com educação, é só chegar no jeito certo, é só chegar de um jeito educado, como se fosse algo óbvio, como se fosse algo que fosse isento de riscos. Mas será que é isso mesmo? Será que basta chegar com educação? O que é educação? Será que uma frase dita por uma pessoa é a mesma coisa que a mesma frase dita por outra diferença, por outra pessoa diferente? Então vamos considerar esses fatores, né? São sociais, legais, principalmente fatores legais e psicológicos, que tem a ver com essa mudança de comportamento masculino que passou de um comportamento de flerte, de chegar, de conquistar uma mulher, para esse estado atual de coisas em que muitos homens simplesmente pararam de flertar de forma ativa, pelo menos de forma presencial. Eu diria que nós temos aí, hoje em dia, uma ambiguidade normativa e legal. O que é chegar normal? O que é chegar de boa? O que é chegar na maciota? O que é chegar certo? Então ela parte de uma premissa um pouco contraditória. Ela quer que os homens cheguem, mas sem exagero, sem pressão, sem parecer inconvenientes, sem parecerem carentes, sem parecerem assediadores, sem parecerem agressores. Ou seja, há muitas variáveis nesse tipo de situação. Ela quer um flerte calibrado, preciso, com precisão cirúrgica. Os homens certamente vão ter que adivinhar o que ela está pensando na hora para saber qual é a calibragem certa, né? Porque se a gente não souber telepatia, é impossível saber o ponto e a regra exata para diferenciar essas regras implícitas, subjetivas, variáveis, que variam de pessoa para pessoa, de mulher para mulher, que varia de situação para situação. E se você não chegar nesses parâmetros extremamente calibrados, que a gente não sabe quais são, isso pode gerar consequências legais, né? A Erving Goffman, ela explica, né, que nos rituais sociais existe uma gestão da impressão. Ela exige sinais e respostas mútuas. Então é tudo uma via de mão dupla. Quando não há clareza sobre limites, essa interação ela se torna uma arena de risco reputacional em que muitos homens podem estar sim correndo muitos riscos, podendo ser presos, acusados falsamente de assediadores, agressores, ter toda uma vida aí comprometida por conta de uma falsa acusação. Então essa interação sempre está sujeita a uma situação, né,
um limite muito tênue, muito instável de como é que eu devo me comportar e como as pessoas vão se retirar ou não, segundo Goffman, essa autora. Em segundo lugar, nós temos também o risco jurídico e o risco moral do flerte, o risco reputacional para o homem. Segundo estudos de David Buss e Joyce Benenson, o flerte, ele envolve um risco. Ele já envolve um risco naturalmente, que seria o risco de você ser rejeitado, ter uma rejeição pública. Mas antigamente isso não tinha a dimensão que tem hoje. Hoje em dia, se você for exposto nas redes sociais, isso pode ameaçar o status do homem. Então, antes, um risco que era apenas emocional, você levar um fora, hoje em dia ele pode ser jurídico e pode ser reputacional. A pessoa pode realmente ter sua vida destruída por uma falsa acusação. O pesquisador Francisco Cardoso, ele mostra como a intensificação do discurso sobre assédio, sem distinção clara entre um flerte, uma insistência, um incômodo ou uma tentativa de aproximação, gera uma grande insegurança comunicativa e os homens simplesmente evitam agir por medo de errar, porque antigamente se você errasse, você levava um fora, ficava triste, mas se você chegasse em outra mulher, aquilo ali passava. Hoje em dia nós temos a cultura da denúncia, a cultura da vigilância, você pode estar sendo filmado, isso pode ser uma pegadinha. E então, embora isso é necessário que as mulheres se defendam dos agressores, mas isso gerou um efeito colateral da inibição do comportamento social masculino, conforme Cardoso, né? Um outro aspecto que também está envolvendo a mudança de comportamento masculina é a hipergamia, os apps de relacionamento e a nova assimetria no mercado amoroso. Pesquisas conduzidas por Roberto Bracalion e Jean Twenge, eles mostram que nos aplicativos de relacionamento, a vasta maioria das mulheres, ela concentra a sua atenção em mais ou menos 10% dos homens mais atrativos, mais bonitos, mais destacados. Sendo que o homem médio, ele se vê totalmente excluído desse processo, não tendo espaço para chegar numa mulher, pois tendo em vista que os critérios de aceitação, de relacionamento, ficaram muito altos, houve uma inflação muito grande dos pré-requisitos, da lista de exigências, e o risco da rejeição pública ou da ridicularização também aumentou muito. Então, simplesmente, os homens medianos não entram nesse jogo. Esse argumento está mais ou menos em linha com o argumento de Marx Regnerus, que é professor de sociologia da Universidade do Texas, que diz que hoje em dia, nunca foi tão fácil para um pequeno grupo de homens, são os homens mais destacados, receber toda a atenção feminina, enquanto os demais se retraem, segundo o texto de Regnerus em 2017. Outro fator que pode estar afetando, que contribui para mudar essa situação, o comportamento masculino, em que os homens não estão chegando mais, seria a mulher pós-moderna, né, entre aspas, mais seletiva, mais empoderada e, por consequência também, mais solitária por tudo aquilo que nós falamos. E nós temos aí um ponto de contradição em que a mulher, ela é ensinada a ser independente, empoderada, seletiva, mas ao mesmo tempo que ela tem esse comportamento, ela quer ser cortejada, ela quer um flerte tradicional, ela quer ser conquistada, ela quer um homem provedor, ela às vezes ganha a mesma coisa, mas ela quer um homem provedor.
ela quer que o homem lidere, mas mesmo assim não pode mandar nela. Então é muito complicado, é muito contraditório esse comportamento que por um lado é moderno por um lado e é conservador de outro, e tudo isso ao mesmo tempo. Eva Illouz também discute esse tema sobre o amor nos tempos do capitalismo, mostrando que a mulher contemporânea, a mulher da modernidade, ela tem uma liberdade maior de escolha, mas ela não quer abrir mão do romantismo clássico. Ela quer uma ambivalência emocional e uma confusão nas interações, o que pessoalmente me parece que é você pegar o que for de mais vantajoso. A pessoa quer tomar vantagem pegando o melhor dos dois mundos. Segundo ela, Illouz, o amor romântico vive um grande paradoxo. Ele exige espontaneidade num contexto de cálculo racional, de cálculo financeiro, né? Em que você tem essas duas coisas, uma ambivalência muito grande. Por outro lado, a resposta masculina ela é no seguinte sentido: o silêncio, a fuga, o escapismo e a retração. As pessoas estão ficando nesse sentido, mais sozinhas, solteiras. E aí nós podemos citar também Esther Vilar e Jordan Peterson, que já apontaram que a masculinidade, infelizmente, ela está sendo reinterpretada como sendo tóxica, indesejável, opressora, ou seja, o homem, por ser homem, ele já é invasivo, ele já é um agressor, e se ele não toma iniciativa, ele é mole, ele é frouxo, e tem essas, ele nunca vai escapar de ter um nome, mas é melhor ser frouxo e não ser preso do que ser invasivo ou agressor e correr o risco de ser preso. Então, simplesmente os homens estão desistindo do jogo, estão desistindo de participar do flerte. Então, eles simplesmente não sabem mais como agir diante dessa situação. Então, essa é uma análise com relação a esses 3 vídeos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem, para que eu possa fazer mais vídeos como esse. Obrigado, um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.